que as pessoas não usam tanto cubo rolamentado na bicicleta, tá? Eu, desde criança, ouço falar de rolamento e tudo mais, porque meu pai é ferramenteiro, e quando comecei a montar a bicicleta, o que a gente encontrava do opóleo que a gente tem, do Shimano e SRAM, a maioria é quase tudo esfera. Aí o pessoal diz, o esfera você pode dar manutenção, em casa é fácil. Com um de esfera você vem aqui com duas chaves, a chave de fixa, né, a de cubo que é mais estreitinha, a outra você abre, tira, troca a graxa, troca a esfera e tudo mais. No entanto, na hora de fechar um cubo de esfera, é preciso uma manha, quer dizer, o quanto você vai, porque é porca contra porca, então você fecha, se você apertar demais a outra, trava, fica duro, se você deixar um pouquinho folgado, essa folga consome as bolinhas lá dentro e assim por diante. Outra coisa é que o fato de você ter uma porca cônica, desse lado aqui você vê que tem uma borracha que protege essa porca aqui, justamente para evitar que a água bata direto lá. E se a água bater ali, pelo fato de ser cônica e isso está girando, essa água vai lavando a graxa e a manutenção é relativamente frequente. Tipo 2, 3 mil quilômetros você precisa checar o cubo como está. Eu particularmente checo antes de qualquer grande viagem de 500 quilômetros, 1000 quilômetros, eu saio com o cubo revisado para evitar qualquer problema. Tá? No entanto, aí sabendo da história dos rolamentos, eu comecei a pesquisar. Aí você vai ver cubo rolamentado, tem cubo rolamentado de R$20 e R$50, ou seja, é um preço muito diferente do que vale, isso falando em par, né? Muito diferente do que os de esfera são vendidos. Aí que você começa a desconfiar, mas como? Se rolamento é algo que usa em qualquer máquina que você, a furadeira e tudo mais, quando é rolamentado é muito melhor do que o que é só a bucha e assim por diante. Aí eu comecei a fuçar para valer, e a explicação para essa diferença de preço é simples. Esses cubos baratos vêm com rolamento feito na China, que rolamento feito na China é qualquer nota. Tá? Eu abri um aqui, um cubo de R$20, eu abri um rolamento nunca usado, e ele tem 2 pingos de graxa, mais nada. Esse é o que tem graxa, o outro que eu abri não tinha nada. Tá? E mesmo assim foi muito fácil arrancar a blindagem dele aqui. Uma chavinha de fenda, puxei aqui, a blindagem saiu. Então o que acontece? Para baratear, o cara usa esse rolamento feito na China. E quem sabe um pouco de rolamento, sabe que rolamento bom é sueco, alemão e japonês. Tá? São essas 3 nacionalidades que fazem rolamento. E um exemplo, a que mais renomada entre os ferramenteiros é a SKF, que é uma empresa sueca e que tem fábrica no Brasil, na Argentina, em todo o mundo. Então nem precisa ser rolamento importado, eles produzem aqui com a mesma qualidade em qualquer canto do mundo. Tá? Então, e o rolamento no SKF, esse mesmo aqui, o 6.000, que é o menorzinho que vai no cubo, custa R$12, o mais barato que eu achei. Alguns falam em 15, tem gente que fala até em R$20, dependendo da loja onde você for comprar. Enquanto o chinesinho, vendido caro, é R$5. Então essa é uma diferença grande de preço que explica o porquê que o cubo é mais barato. Um cubo desse aqui com blocagem está R$49. Se você trocar os rolamentos e colocar aqui o SKF, ele vai sair R$100. Tá? Então aí o preço bate, fica a mesma coisa. E aí você tem a vantagem da garantia do rolamento, que qual é? O rolamento, a manutenção do rolamento é trocar o rolamento, que algumas pessoas podem achar que é difícil, mas na verdade é um pouquinho de manha e não é tão difícil assim. E você tirando o rolamento fora e trocando, não tem essa coisa do aperto, de dar ajuste e tudo mais. E o rolamento no SKF vem blindado e a blindagem é muito forte. Tá? Então, o que acontece? Quando você coloca um rolamento desse, em vez de se preocupar com 2.000, 3.000 quilômetros, já começar a ver se tem alguma folguinha ali no cubo, você pode ir para mais de 10.000 fácil. Tá? Dificilmente, até muito mais que 10.000 quilômetros vai dar diferença. Tá? Tanto é que esse tipo de rolamento é feito para usar em máquinas de alta rotação, indústria e tudo mais, e a quantidade de giros é monstruosa do que ele aguenta em termos de vida útil
tá? Que colocando isso na bike, apesar da pressão e tudo, do peso na bike, mas mesmo assim ele vai aguentar dezenas de milhares de quilômetros sem que você tenha que mexer. E o que isso quer dizer? Para quem vai fazer viagem longa ou viaja sempre, tá com o sistema de rolamento é uma garantia de não ter problema. Essa é a diferença para quando você opta por esse sistema. Até porque ele vem, então são dois anéis, então assim, para uma bolinha pular fora daqui é muito difícil, e quando abre folga você ainda pode rodar bem, dá para ir longe até que ter que trocar o rolamento. Enquanto no de esfera, eu já abri rolamento de pessoas aí que estavam sentindo uma folga e bolinha some, na verdade ela é consumida ali dentro, tá? Ou, sei lá, talvez o cara que montou o rolamento, dos dois que eu vi, colocou uma bolinha menos. Mas eu acho que a bolinha não aguenta pressão ali, porque entra água, diminui a graxa, às vezes a pessoa não coloca a graxa certa de rolamento, e com isso o atrito faz uma bolinha virar pó ali dentro e vira uma massa meio cinza, uma coisa estranha. E aí, sem uma bolinha ali dentro, a folga fica grande. E o que acontece isso? Você pode até ainda continuar um pouco, mas você pode machucar a caixa do cubo, tá? E aí você perde o cubo inteiro. Enquanto aqui, se machucar um pouco mais, um pouco menos, você vai arrancar fora, colocar novo, vai ficar novo. Tá? Então, essa é a manha entre rolamentado e esfera. O preço é o mesmo quando você faz algo de primeira qualidade. E tem que fazer essa troca você, porque eu não achei nenhum fabricante que venda um cubo rolamentado com esfera, com rolamento de primeira linha. A gente vai mostrar dentro dos vídeos da oficina de bike como fazer essa troca de rolamento. E o único porém que tem com questão de rolamentado é que geralmente ele vem aqui com rosca para você usar a catraca, que é as coroas, com o núcleo integrado às coroas, tá? Você encaixa aqui, enquanto que nos outros vem no sistema de cassete, tá? Você simplesmente encaixa e aqui você tem que rosquear. Isso pode às vezes atrapalhar um pouco, porque talvez a catraca você não ache muitas opções, tá? Mas para quem vai viajar, tem umas catracas até com mega range bem interessante, e aí acaba sendo até mais interessante porque o núcleo estando integrado às coroas, toda vez que troca o cassete, você troca o núcleo também, que é uma pecinha ali, ó, a catraca, tem um modo de purificação, e estando com aquilo praticamente zero, aquilo dificilmente, quando a gente usa desse outro aqui, troca vários cassetes e o núcleo não vai embora, é difícil o núcleo dar problema. Mas se você for trocando ele também, você vai estar sempre zerado, e isso também te dá garantia de longas viagens. E essa é a única manha para você ter que integrar aqui essa rosca no cassete, tá? É o único porém com relação ao cubo rolamentado, tá bom? É isso aí.